Você já parou para pensar no poder que um simples objeto pode ter na história? Imagine uma serpente de bronze, erguida no deserto, trazendo cura e libertação. Essa imagem poderosa ecoa por milênios. E o que muitos não sabem é que essa serpente tinha um nome que carrega um significado profundo. Quantas vezes nos deparamos com símbolos que, à primeira vista, parecem apenas curiosidades, mas na verdade, nos ensinam lições valiosas sobre fé e redenção. Essa serpente não era apenas um artefato, mas um lembrete da graça divina em tempos de aflição. E o que isso tem a ver com você? Hoje, vamos mergulhar em uma história que revela não apenas o nome dessa serpente, mas também a importância de olharmos para as nossas próprias vidas e reconhecermos os livramentos que Deus nos proporciona. Prepare-se para uma jornada que vai além do que os olhos podem ver. Você está pronto para descobrir a verdade por trás desse poderoso símbolo? Fique comigo e vamos juntos explorar essa narrativa transformadora. Origem da serpente de bronze. Sabe, essa história da serpente de bronze, a famosa Neustan, é uma daquelas narrativas que nos ensina muito sobre fé e superação. Moisés, aquele líder carismático que guiou os israelitas pelo deserto, recebeu essa missão divina diretamente de Deus. Imagina só, um povo que enfrentava tantas dificuldades, como a escassez de água e comida, agora se via diante de um novo desafio: as mordidas de serpentes venenosas. Era um momento de desespero, e eu consigo imaginar a tensão no ar. As pessoas, já fragilizadas pela jornada, começaram a sucumbir à dor e ao pânico. E foi nesse cenário caótico que Deus, em sua infinita sabedoria, decide criar um símbolo de cura. A serpente de bronze não foi apenas uma invenção de Moisés, mas uma resposta direta à necessidade do povo. Deus instruiu Moisés a fazer a serpente e levantá-la em um mastro. Olhando para essa imagem, os israelitas poderiam ser curados. Olha que interessante. Algo que representa veneno, a dor, se torna um símbolo de cura. É como se Deus estivesse dizendo que, mesmo nas situações mais sombrias, Ele sempre encontra uma maneira de trazer luz e esperança. E essa serpente, que poderia ser vista como um objeto de terror, se transforma em uma fonte de salvação. A criação da Neustan é uma demonstração clara do poder de Deus em transformar o que parece ser um obstáculo em uma oportunidade de redenção. O deserto é um lugar árido, cheio de armadilhas, mas também é um espaço onde a fé é testada e fortalecida. Quando Moisés levantou a serpente, ele estava não só seguindo as ordens divinas, mas também oferecendo ao povo um meio de reconectar-se com a fé que, por muitas vezes, se perdia em meio à adversidade. E não é isso que todos nós fazemos, de alguma forma. Precisamos de um sinal, de algo que nos lembre que a cura, a salvação, sempre está ao nosso alcance. Esse ato de erguer a serpente também é uma metáfora poderosa. Muitas vezes, precisamos olhar para o que nos causa dor, para entendermos que a cura pode vir de um lugar inesperado. A serpente de bronze, portanto, simboliza que olhar para o que nos assombra, com fé, pode nos libertar. Essa ideia de que, ao focar na serpente, o povo poderia curar suas feridas físicas, fala muito sobre a importância da fé e da obediência. E isso não é apenas uma lição para os israelitas, mas para todos nós, em qualquer época. Por fim, a origem da serpente de bronze nos convida a refletir sobre nossas próprias experiências de cura e transformação. Em um mundo que frequentemente nos apresenta desafios, essa narrativa nos lembra que Deus sempre está presente, pronto para nos mostrar o caminho da salvação. E quem diria que uma serpente, a princípio um símbolo de morte, poderia se tornar um emblema de vida e esperança? É preciso ter fé, e essa história é um testemunho disso. Significado e simbolismo. Quando falamos sobre o significado e o simbolismo da serpente de bronze, precisamos entender o contexto no qual essa serpente foi erguida. A Neustan representa muito mais do que uma simples imagem. Ela é um poderoso símbolo de cura e salvação. A ideia de que, ao olhar para ela, os israelitas poderiam ser curados é um testemunho da importância da fé e da obediência a Deus. É fascinante pensar que um objeto, que à primeira vista poderia parecer insignificante, se torna a chave para a recuperação de um povo inteiro. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes em nossa vida precisamos olhar para algo que nos lembra da esperança, mesmo em momentos de crise. E o que essa serpente simboliza? Afinal, para mim, ela representa a dualidade da experiência humana. A serpente, por um lado,
É um símbolo de veneno, dor e morte, que nos lembra das dificuldades e desafios que enfrentamos. Por outro lado, quando elevada, ela se transforma em um símbolo de cura e redenção. Essa transição de um símbolo negativo para um positivo é poderosa e pode ser aplicada em várias áreas de nossas vidas. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis de superar, mas que, ao olharmos de uma nova perspectiva, encontramos a cura e a solução. Além disso, a serpente de bronze também é um precursor do conceito cristão de redenção. Quando refletimos sobre a relação entre a serpente e a cruz, encontramos um profundo simbolismo. Assim como os israelitas eram convidados a olhar para a serpente para serem curados, os cristãos são convidados a olhar para Cristo na cruz para sua salvação. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é fascinante e nos lembra que a mensagem de Deus é atemporal. A serpente se torna, portanto, um símbolo que transcende gerações e religiões, unindo a humanidade em sua busca por cura e redenção. A fé, nesse contexto, é um aspecto central do simbolismo da serpente de bronze. Olhar para a serpente exigia que o povo tivesse confiança nas instruções de Moisés e, por extensão, em Deus. Essa obediência não é apenas um ato de submissão, mas uma demonstração de fé em algo maior do que eles mesmos. E isso é algo que ressoa até hoje. Em um mundo cheio de incertezas, é fundamental que tenhamos fé em algo que nos guie e nos proteja. A serpente, assim, se torna um convite à reflexão sobre a natureza da fé e da confiança em Deus. Por último, o simbolismo da serpente de bronze nos convida a considerar nossas próprias vidas e as serpentes que enfrentamos. O que nos causa dor e sofrimento? O que precisamos olhar para encontrar a cura? A serpente nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, há uma oportunidade de transformação. E, como o povo de Israel, podemos encontrar a cura ao levantar nossos olhos para o que realmente importa. Essa história é uma lição sobre a importância da fé e da esperança, mostrando que, independentemente da situação, sempre existe um caminho para a salvação. Referência bíblica à história da serpente de bronze é registrada em Números 21, 2.4 e 9, e é interessante notar como tudo se desenrola naquele momento crítico da jornada dos israelitas. Eles estavam cansados, desorientados, acima de tudo, descontentes. Como tantas vezes acontece, a murmuração começou a se espalhar entre o povo. Eles se queixavam de Deus e de Moisés, lamentando a falta de alimentos e água, e desejando voltar para o Egito. Esse cenário de descontentamento é um reflexo da condição humana, e eu não posso deixar de pensar em quantas vezes nós, também, nos sentimos assim em nossas próprias vidas. A frustração e o desespero podem nos levar a questionar tudo ao nosso redor, inclusive nossa fé. Quando as serpentes venenosas começaram a morder as pessoas, a situação se tornou ainda mais crítica. A dor e a morte estavam se espalhando rapidamente. E foi nesse momento de desespero que o povo se voltou para Moisés, reconhecendo que havia pecado contra Deus. Essa mudança de atitude é um ponto crucial na narrativa. Muitas vezes, só reconhecemos a gravidade de nossas ações quando enfrentamos as consequências. O arrependimento é um primeiro passo em direção à cura e à restauração, e é exatamente isso que acontece com os israelitas. Moisés, obedecendo às ordens de Deus, ergue a serpente de bronze. E a instrução é clara. Quem olhar para a serpente será salvo. Essa simples ação de olhar para a serpente se torna um ato de fé. É quase poético pensar que, em meio ao caos, Deus oferece uma solução tão simples. Às vezes, a cura não está em ações grandiosas, mas em um olhar de fé. Essa história nos ensina que a salvação pode ser encontrada em momentos de vulnerabilidade, quando somos capazes de nos entregar a algo maior do que nós mesmos. A referência bíblica nos fornece não apenas o registro histórico, mas também um convite à reflexão pessoal. A serpente de bronze se torna um símbolo que ressoa através dos séculos, lembrando-nos da importância de olhar para Deus em tempos de crise. Em nossa vida cotidiana, quantas vezes nos deixamos levar pelo desespero e esquecemos de olhar para a solução que está diante de nós? A história da serpente de bronze nos convida a mudar nosso foco e a buscar a cura em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Por fim, a narrativa em Números nos ensina que a salvação é um ato de fé. O povo, ao olhar para a serpente de bronze, estava se entregando a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de cura.
Essa mensagem é tão relevante hoje quanto era no deserto. Em nossas próprias jornadas, precisamos lembrar que, não importa quão dolorosas sejam as circunstâncias, sempre existe uma oportunidade de cura e redenção, se estivermos dispostos a olhar para o que realmente importa. A serpente de bronze se torna assim um farol de esperança, um lembrete de que, em meio à dor, Deus sempre oferece um caminho para a salvação. Rejeição e idolatria é curioso como algo que começou com uma intenção divina pode acabar sendo desvirtuado. A serpente de bronze, que Moisés ergueu a pedido de Deus, tinha um propósito claro: curar os israelitas que padeciam por causa das mordidas das serpentes venenosas. No entanto, com o passar do tempo, esse símbolo de cura se transformou em um objeto de adoração. Eu me pergunto como uma coisa tão simples, uma serpente de bronze, pode ter se tornado um ídolo para um povo que, em teoria, tinha visto o poder de Deus em ação. É um exemplo perfeito de como a humanidade pode distorcer até mesmo as melhores intenções. Os israelitas, ao invés de manterem a serpente como um lembrete da bondade e da salvação divina, começaram a venerá-la como um deus. Essa transição é fascinante e, por um lado, compreensível, considerando que a adoração era uma prática comum em várias culturas ao redor. A necessidade de uma representação tangível do divino pode ter sido tão forte que a serpente de bronze se tornou o foco da adoração em vez de seu verdadeiro propósito. É um triste lembrete de que, muitas vezes, nos perdemos em rituais e símbolos, esquecendo a essência da nossa fé. O rei Ezequias, um dos monarcas mais respeitados de Judá, viu a necessidade de restaurar a verdadeira adoração a Deus, portanto, tomou a difícil decisão de destruir a serpente de bronze. Ele percebeu que a idolatria estava corroendo a fé do povo e que, para voltar a um relacionamento genuíno com Deus, era preciso eliminar o que distraía e desviava a atenção da essência do culto. Ao fazer isso, Ezequias não apenas preservou a integridade da adoração, mas também lembrou ao povo que a cura e a salvação vêm diretamente de Deus, e não de objetos ou símbolos. A destruição da serpente de bronze é um episódio que provoca reflexão. Muitas vezes, encontramos em nossa própria vida situações em que nos apegamos a coisas que não têm mais significado ou que já não refletem nossa fé genuína. A prática religiosa pode se tornar uma forma de idolatria se nos concentrarmos mais nos rituais do que na relação com o divino. Ezequias nos ensina que, por mais difíceis que sejam, algumas decisões são necessárias para purificar nossa adoração e redirecioná-la ao único que realmente pode nos salvar. Hoje, ao olharmos para essa história, podemos nos perguntar: o que, em nossa vida, se tornou uma serpente de bronze? O que estamos adorando que, na verdade, deveria apenas ser um lembrete do poder e da graça de Deus? Essa reflexão é essencial, pois nos leva a um lugar de autenticidade na nossa caminhada espiritual, onde buscamos a verdadeira essência da nossa fé e não deixamos que símbolos ou rituais nos desviem do relacionamento profundo que devemos ter com Deus. Paralelos com a medicina moderna, é surpreendente como a história da serpente de bronze ainda ecoa nos dias de hoje, especialmente quando falamos sobre medicina. Você já notou que a imagem da serpente entrelaçada em um bastão é um símbolo amplamente reconhecido na medicina moderna? Esse símbolo, conhecido como caduceu, é uma representação da cura e da saúde, e sua origem remonta à própria serpente que Moisés levantou no deserto. Isso mostra como os conceitos de cura e salvação transcendem as épocas e continuam a influenciar a sociedade moderna de maneiras inesperadas. O caduceu é uma combinação de dois elementos: a serpente e o bastão, que, juntos, representam a ideia de equilíbrio e harmonia. A serpente, em várias culturas, é vista como um símbolo de renovação, transformação e cura. Quando a medicina moderna adotou essa imagem, não só reconheceu a importância da cura física, mas também fez uma alusão à profundidade do simbolismo que a serpente de bronze carrega. É como se, de alguma forma, a sabedoria antiga estivesse sendo relembrada e ressignificada no contexto atual. Além disso, a relação entre a serpente de bronze e a medicina toca em um ponto interessante sobre a fé e a ciência. A cura trazida pela serpente exigia que os israelitas olhassem para ela com fé. Da mesma forma, a medicina moderna, embora baseada em evidências científicas, ainda exige uma certa dose de fé por parte dos pacientes. A esperança de que um tratamento funcionará, a confiança em um médico e a crença na ciência são elementos fundamentais que tornam a jornada da cura mais eficaz.
Assim, a essência da fé, presente na narrativa da serpente de bronze, ressurge na prática médica de hoje. É interessante também pensar na forma como a medicina tem evoluído. A serpente de bronze simbolizava a cura em um nível físico, mas também nos convida a refletir sobre a cura emocional e espiritual. Assim como Moisés levantou a serpente para curar o corpo dos israelitas, a medicina moderna busca não apenas tratar doenças, mas também promover o bem-estar integral do ser humano. Isso inclui a saúde mental, emocional e espiritual, reconhecendo que todos esses aspectos estão interligados. A serpente de bronze, portanto, não é apenas uma relíquia do passado, mas uma ponte entre a antiguidade e a modernidade. Ao olharmos para o caduceu, somos lembrados de que a busca pela cura é uma jornada que sempre esteve presente na história da humanidade. E, assim como os israelitas precisavam olhar para a serpente de bronze para serem curados, nós também devemos olhar para nossas próprias crenças e valores à medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna. A cura, na verdade, é um processo multifacetado que envolve corpo, mente e espírito. Interpretações teológicas. Quando mergulhamos nas interpretações teológicas da serpente de bronze, nos deparamos com um campo riquíssimo de reflexões. Muitas vezes, estudiosos e teólogos se debruçam sobre essa narrativa buscando entender como ela se relaciona com a fé cristã e o papel de Jesus Cristo na obra da salvação. Um dos aspectos mais intrigantes é a conexão feita no Novo Testamento, especificamente em João 3, 14 e 15, onde Jesus faz alusão à serpente levantada no deserto como um símbolo de sua própria crucificação e redenção. Essa comparação traz à tona a ideia de que, assim como os israelitas foram salvos ao olharem para a serpente de bronze, nós também somos convidados a olhar para Cristo, crucificado e ressuscitado, para encontrarmos a verdadeira cura e salvação. É uma metáfora poderosa que encapsula a essência do cristianismo, a fé em Jesus como o caminho para a redenção. O ato de olhar para a serpente, portanto, se torna um precursor do olhar que devemos ter para a cruz e para a obra redentora de Cristo em nossas vidas. Além disso, essa interpretação destaca a importância da fé na experiência de salvação. A serpente de bronze estava ali, mas era necessário que os israelitas olhassem para ela com fé para receberem a cura. Da mesma forma, a fé em Jesus é o que nos conecta à sua graça e misericórdia. Esse convite à fé é um tema recorrente nas Escrituras, e a serpente de bronze serve como um lembrete de que a salvação não é apenas um ato passivo, mas requer uma resposta ativa de nossa parte. Outro aspecto a ser considerado é a relação entre a serpente e o pecado. A serpente, no contexto bíblico, muitas vezes simboliza a tentação e a queda. O fato de Deus ter usado uma serpente para trazer cura aos israelitas pode ser visto como uma inversão do que a serpente representa nas narrativas de Gênesis. Essa dualidade nos leva a refletir sobre como Deus pode transformar o que é considerado mal em algo bom e redentor. É uma mensagem poderosa de esperança, mostrando que mesmo em nossas fraquezas e falhas, podemos encontrar redenção. Por fim, as interpretações teológicas da serpente de bronze nos convidam a uma reflexão mais profunda sobre o que significa olhar para Jesus em nossa vida diária. Isso implica não apenas reconhecer sua presença, mas também confiar em sua capacidade de curar e transformar. Assim como os israelitas foram desafiados a deixar de lado suas dúvidas e medos para olhar para a serpente, somos convidados a deixar de lado nossas inseguranças e ansiedades para olhar para Cristo. Essa jornada de fé é um convite constante a buscar a verdadeira essência do que significa ser salvo e curado, tanto física quanto espiritualmente. A serpente de bronze, nesse contexto, se torna um símbolo não apenas de cura, mas de transformação e esperança. Ao refletirmos sobre suas interpretações teológicas, somos desafiados a considerar como vivemos essa fé em nosso dia a dia. Olhar para Jesus, assim como os israelitas olharam para a serpente, é um passo fundamental em nossa jornada espiritual, nos lembrando da profundidade do amor e da graça que nos é oferecida. Interpretações teológicas. Quando falamos da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, entramos em um campo fértil de debate e interpretação teológica. Essa história, aparentemente simples, tem camadas que desvendam uma profundidade espiritual que muitos teólogos têm explorado ao longo dos séculos. É fascinante perceber como essa imagem, que inicialmente parecia ser apenas uma solução para um problema imediato, se transforma em um símbolo poderoso da fé e da salvação.
A relação entre a serpente levantada e a fé em Cristo, que é amplamente discutida, revela um aspecto crucial da teologia cristã: a ideia de que a salvação vem através da fé. Um dos pontos centrais dessa discussão é a passagem de João 3, 14, 15, onde Jesus menciona a serpente de bronze como um paralelo à sua crucificação. Ele diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Aqui, a serpente se torna um símbolo da própria cruz de Cristo, onde a salvação é oferecida à humanidade por meio da fé. Esse paralelo é significativo, pois sugere que a cura espiritual e a salvação são acessíveis a todos, não apenas aos israelitas no deserto, mas a todos os que buscam a Deus. Além disso, essa interpretação reforça a ideia de que a salvação não é uma conquista humana, mas um presente divino. O ato de olhar para a serpente de bronze representava um ato de fé, um reconhecimento de que a cura estava além do controle humano. Da mesma forma, a fé em Cristo implica um reconhecimento de nossa fragilidade e a aceitação da graça de Deus. Essa dinâmica entre fé e salvação é um tema recorrente nas Escrituras, e a serpente de bronze serve como uma ilustração poderosa desse princípio. Outra linha de interpretação sugere que a serpente de bronze também simboliza a transgressão e o pecado. Na tradição judaica, a serpente é frequentemente associada ao pecado original, à tentação e à queda do homem. Ao levantar a serpente, Moisés apresenta uma imagem que confronta a gravidade do pecado e suas consequências. Isso nos leva à compreensão de que, para obter cura, é necessário primeiro reconhecer a condição de pecado em que nos encontramos. Essa consciência é essencial para a verdadeira transformação espiritual e para a aceitação da salvação oferecida por Cristo. Por fim, a serpente de bronze também pode ser vista como um chamado à reflexão sobre nossa relação com Deus. A necessidade de olhar para a serpente levantada no deserto pode ser interpretada como um convite para que, em momentos de crise, voltemos nosso olhar para Deus. A fé não é apenas um sentimento, mas uma ação deliberada, uma escolha de direcionar nossa atenção e confiança na divindade que nos oferece cura e proteção. Essa atitude de fé, representada pela ação de olhar, nos lembra que, mesmo nas dificuldades, temos um Deus que se importa e que nos provê o que precisamos para a nossa jornada. O legado da serpente de bronze e o legado da serpente de bronze vai além da narrativa bíblica, ecoando através dos séculos e influenciando diversas tradições religiosas e culturais. O que começou como um ato de obediência de Moisés, sob a orientação divina, transformou-se em um símbolo que carrega significados profundos e variados. A forma como a serpente foi reinterpretada ao longo do tempo nos permite entender melhor as complexidades da fé e da espiritualidade humana. Em muitas tradições, a serpente é considerada um símbolo de dualidade. Representa tanto a cura quanto o veneno. Esse conceito é particularmente interessante no contexto da serpente de bronze, que, ao mesmo tempo em que trouxe cura aos israelitas, também nos lembra da realidade do pecado e da morte. Essa dualidade reflete a condição humana. Estamos constantemente enfrentando a escolha entre a vida e a morte, a fé e a dúvida. A serpente de bronze, portanto, torna-se um símbolo da luta interna que todos enfrentamos em nossa jornada espiritual. Além disso, a serpente levantada se transformou em um modelo para entender outras experiências de cura e redenção na história da salvação. Desde a antiguidade até os dias atuais, a imagem da serpente tem sido usada em rituais e práticas espirituais que buscam a cura. A conexão entre a serpente e a medicina, que já mencionamos, é um exemplo claro de como esse símbolo transcendeu seu contexto original, tornando-se um ícone reconhecido na medicina moderna. O caduceu, por exemplo, é um testemunho de como essa imagem se entrelaçou na cultura ocidental, refletindo a interseção entre a fé e a prática médica. No entanto, a história da serpente de bronze também serve como um alerta sobre os perigos da idolatria. Como já discutido, a serpente que originalmente representava a cura e a obediência a Deus acabou se tornando um objeto de adoração, provocando a ira divina e levando à sua destruição. Essa transição ressalta a fragilidade da fé humana e a tendência de confundir o símbolo com a realidade que ele representa. A idolatria pode surgir quando nos apegamos a formas externas de devoção, esquecendo o relacionamento vivo que devemos cultivar com Deus. Por fim, o legado da serpente de bronze nos desafia a refletir sobre o que realmente buscamos em nossa vida espiritual.
Estamos dispostos a olhar para a fonte de nossa cura e salvação? A serpente levantada nos convida a um ato de fé e confiança em Deus, que é sempre acessível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao considerarmos a serpente de bronze e seu significado, somos chamados a reexaminar nossa própria fé e a maneira como vivemos essa fé no dia a dia, buscando sempre o que é verdadeiro e essencial em nossa jornada espiritual. A relevância contemporânea à história da serpente de bronze continua a ressoar de forma significativa no mundo contemporâneo. Em um tempo em que as pessoas buscam soluções rápidas para suas crises e angústias, a imagem da serpente levantada nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o que significa realmente ser curado. A simplicidade do ato de olhar para a serpente como um meio de cura oferece um contraponto à complexidade do mundo moderno, onde somos frequentemente bombardeados por informações e distrações. Nos dias de hoje, muitos se encontram em busca de respostas para suas dores e sofrimentos. A serpente de bronze, nesse sentido, se torna um símbolo de esperança. A mensagem de que olhar para algo maior do que nós mesmos pode trazer cura é uma lição valiosa. Em um mundo onde a autossuficiência é amplamente valorizada, a ideia de que a salvação e a cura vêm de fora de nós pode ser um desafio, mas também um alívio. Isso nos lembra que não precisamos carregar o peso de nossas lutas sozinhos. Há um Deus que se importa e que nos oferece um caminho para a recuperação. Além disso, a relevância da serpente de bronze se estende à discussão sobre saúde mental e espiritualidade. Em tempos de incerteza e estresse, muitos encontram consolo em práticas espirituais que os conectam a algo maior. A serpente levantada pode ser vista como uma representação da necessidade de olhar para além de nossas circunstâncias imediatas e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Essa busca por significado e propósito, que muitas vezes se manifesta em práticas de fé, é uma maneira de encontrar paz em meio ao caos. Ainda, a serpente de bronze nos lembra da importância da comunidade e da interdependência. No deserto, os israelitas precisavam uns dos outros para superar os desafios que enfrentavam. Da mesma forma, hoje, a cura e a salvação muitas vezes ocorrem dentro do contexto de relacionamentos saudáveis e apoio mútuo. A fé não é uma jornada solitária, mas uma caminhada coletiva. A serpente levantada nos convida a olhar para nossos irmãos e irmãs, a oferecer e receber ajuda, e a lembrar que, juntos, podemos encontrar cura e esperança. Por último, a história da serpente de bronze nos desafia a considerar como tratamos os símbolos em nossas vidas. Em um mundo repleto de ídolos modernos, desde a fama até o consumismo, a advertência contra a idolatria permanece relevante. A serpente de bronze nos ensina que devemos ter cuidado ao elevar qualquer objeto ou ideia a um status que não lhe pertence. Em vez disso, somos chamados a reverenciar o Deus que representa a verdadeira cura e salvação, olhando sempre para Ele como nossa fonte de esperança. E agora, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Você sabia que a serpente de bronze que Moisés fez teve um nome especial? Esse símbolo poderoso nos ensina sobre fé e redenção. Mas, antes de revelarmos a resposta, pare e pense. Qual dessas opções você escolheria? Asra, Leviatã ou Nestá? Cada uma delas carrega um significado profundo, mas apenas uma representa o livramento que Deus proporcionou ao seu povo. A serpente de bronze, conhecida como Neustã, não era apenas um objeto, mas uma mensagem divina de esperança e cura. Quando olhavam para ela, os israelitas eram lembrados da graça e da misericórdia de Deus em suas vidas. E isso nos faz refletir. O que temos olhado como solução para nossos problemas? Estamos buscando o Senhor em oração ou distraídos por outras coisas? Pense nisso. Como podemos aplicar essa lição em nosso dia a dia? Que tal compartilhar essa mensagem com alguém que precisa de esperança? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e se inscrever para mais inspirações. Juntos, vamos continuar explorando as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Até a próxima!